Então, hoje, dando sequência à disciplina, a gente vai estudar um pouco, de uma maneira bem básica, tá? Quais são as principais adaptações fisiológicas, metabólicas, inclusive morfológicas, que ocorrem ao treinamento físico. Então, essa aula é uma aula bem simples. Se alguém aí da turma já fez educação física, já é educador físico, essa aula vai ficar bem básica mesmo para essa pessoa. Para o pessoal da nutrição, que talvez tenha pouco contato com o exercício físico, já ajuda a compreender um pouco mais o que ocorre quando a gente submete o nosso corpo ao treinamento físico, tá? Mas eu aconselho, né, como eu fiz ontem, que vocês que tenham interesse na área de nutrição esportiva, que façam a fisiologia do exercício, até porque vão compreender isso de uma maneira muito mais aprofundada. Mas eu acho que pelo menos esse conhecimento mais básico sobre adaptações, ele é importante, tá? A primeira coisa é que existem alguns princípios do treinamento físico e são importantes para a gente compreender essas adaptações que ocorrem. Então, o primeiro princípio que eu vou estar falando aqui hoje é o princípio da sobrecarga, tá? O que esse princípio diz? Ele diz que a realização de exercícios físicos com intensidades acima dos níveis normais vai estimular adaptações que irão permitir a realização do exercício com maior eficácia, tá? O que significa isso na prática, para a gente entender? Por exemplo, o sujeito entrou numa academia para praticar musculação. Se ele vai lá fazer exercícios com peso e a intensidade que ele está usando lá em termos de carga está acima daquilo que é o normal do dia a dia dele, de realizar as atividades, isso vai gerar um estresse metabólico, um estresse mecânico naquele tecido muscular ali, que vai induzir no músculo algum tipo de resposta. E que tipo de resposta é essa? É um tipo de resposta onde o músculo precisa se remodelar, né? E ele começa a ter um processo de remodelamento contínuo quando a gente continua, né, fazendo os treinamentos físicos, de modo a se adaptar àquela situação. Então, se hoje para o sujeito é muito difícil, né, fazer 10 repetições com 5 quilos num braço, por exemplo, daqui a um tempo esse treinamento vai ficar fácil. Por que no início era difícil e agora ficou fácil? Porque houve adaptação, houve modificações ali, um remodelamento muscular, né? Aumento de força, aumento de massa muscular, adaptações metabólicas que ocorrem, que fez com que o sujeito agora conseguisse fazer aquele exercício que era difícil, agora ficou fácil, ou seja, ele melhorou a eficácia. Uma coisa importante desse princípio é o seguinte: o sujeito começou a treinar lá. E aí, no começo, né, com dificuldades, mas o músculo foi se adaptando, se adaptando. Chega um ponto que aquele exercício, aquele treinamento, com aquelas cargas, já não promovem mais efeitos de melhoria. Ele não vai conseguir mais, com o mesmo treinamento, aumentar a força, ter mais hipertrofia, aumentar a potência ou qualquer coisa do tipo. Tá? Por quê? Porque o músculo já se adaptou àquilo. E para que o sujeito continue avançando, eu quero aumentar mais ainda a minha força muscular. O que ele vai ter que fazer? Aplicar de novo uma sobrecarga. Então, o que ele vai precisar de fazer? Ele vai precisar de mexer no treino dele. Ele não pode ficar com o mesmo treino, com a mesma carga o tempo todo. Aí, o que ele pode fazer? Ele pode mudar a frequência. Ao invés de treinar, fazer aquele treino a cada 3 dias, vou fazer a cada 2 dias. Ou então, vou aumentar a intensidade. Em vez de fazer o exercício com 5 quilos, vou aumentar para 6, 7 quilos. Né? Se for, por exemplo, uma corrida, em vez de correr 5 quilômetros em 30 minutos, vou correr 5 quilômetros em 25 minutos, porque aí eu estou correndo numa velocidade maior e a intensidade fica maior, vai gerar mais adaptações. Né? Ou ele pode mudar a duração. Em vez de fazer 10 repetições com 5 quilos, vou manter os 5 quilos e vou fazer 15 repetições. Né? Em vez de correr 5 quilômetros, agora eu vou correr 6, 7 quilômetros. Então, ele vai ter que fazer sempre mudanças no treinamento para que novas adaptações ocorram. É lógico que isso vai ocorrendo até um certo limite, mas se você não aplicar sobrecarga, os benefícios em relação à melhora de condicionamento físico, de rendimento físico, mudanças morfológicas como hipertrofia, aumento de força, potência, eles vão acontecer até um certo ponto e vão parar. Se você não fizer nenhuma alteração, não colocar uma nova sobrecarga, você não vai ter novas adaptações, tá? Então, esse princípio é muito importante. Mesmo, por exemplo, em academias, o pessoal tem lá fichas de treino
e mudam essas fichas a cada certo tempo, né? A cada 2, 3 meses no máximo. Por quê? Porque se mantiver a mesma ficha com a mesma carga, chega um ponto que o sujeito não tem melhorias mais. Um outro princípio é o princípio da especificidade, né? E esse princípio ele diz que a sobrecarga ou o exercício ele induz adaptações metabólicas e fisiológicas específicas, tá? Então, o tipo de exercício vai provocar adaptações mais específicas. Então, por exemplo, quem pratica corrida vai ter um aumento expressivo no condicionamento cardiorrespiratório, diferente de um sujeito que pratica só musculação, por exemplo. O sujeito vai para a academia, esquece que existe esteira, esquece que existe bicicleta ergométrica e só trabalha com peso lá. Ele vai ter algum ganho cardiorrespiratório? Vai, mas é muito pequeno comparado a quem faz um treino aeróbico contínuo de mais longa duração. Por outro lado, o treino resistido como musculação, ele é um treino que aumenta de maneira expressiva a força muscular e a massa muscular. Ninguém vai ficar com uma hipertrofia importante praticando corrida, tá? Mas praticando musculação consegue. Por quê? Porque o tipo de exercício induz respostas específicas. O treinamento físico evoluiu muito, né? E aí é um atributo do pessoal da educação física. Então, eles têm treinamentos, metodologias de treino específicas para melhorar cada situação, para melhorar salto, para melhorar arrancada, para melhorar potência, para melhorar força, para melhorar arranque, tá? Então, tem treinamentos específicos para cada valência física. E a gente ainda tem o princípio da individualidade, né? Ou seja, que nem todos os indivíduos, né, eles vão apresentar a mesma resposta a um treinamento. Então, se você submeter mesmo duas pessoas, tá? Ao mesmo tipo de treinamento, exatamente igual, com cargas, mesmo que sejam cargas proporcionais, individualizadas, a resposta pode ser diferente, tá? Então, se você submete aqui o mesmo grupo de pessoas, né, a um mesmo treino resistido, você vai ter, por exemplo, diferentes aumentos na massa muscular. Então, algumas pessoas vão ter uma resposta de hipertrofia maior, mais rápida do que outras pessoas, mesmo fazendo uma dieta, né, com as mesmas características, fazendo um treinamento com as mesmas características, com o mesmo volume, com a mesma intensidade, você tem as respostas individualizadas. E é isso que faz com que uma pessoa seja mais apta a um tipo de exercício do que outra, né? Então, isso é importante também. E o quarto princípio, que é o pior deles, né, é o princípio da reversibilidade. Ou seja, quando você submete seu corpo ao exercício, esse exercício é um estímulo que induz respostas. Só que se você para de treinar, né, você encerra ali seu treinamento, eu não vou treinar mais, o que acontece com essas mudanças fisiológicas, metabólicas que ocorreram? Elas vão ser perdidas, tá? Ao longo de um tempo, elas vão ser diminuídas e voltar para o nível anterior ao nível do treinamento. Então, se eu, por exemplo, comecei a praticar corrida, aí eu aumentei a minha capacidade de oxidar gordura, eu aumentei o número de mitocôndrias, aumentei o tamanho das minhas mitocôndrias, aumentei todo aparato de enzimas envolvidas no metabolismo aeróbio, beleza. Parei de treinar, em algum tempo, aquele aumento de enzimas, aquele aumento de mitocôndria, aquela vascularização maior que meu músculo tinha, vai regredir para o nível anterior ao início do treinamento, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, se eu quero, né, ter os benefícios do treinamento físico, eu preciso pensar em treinamento regular, constante. Se eu treino um mês, dois, paro dois, eu estou sempre ganhando, depois eu perco tudo. Eu ganho e perco tudo, e assim por diante, tá? Então, ó, 2 semanas de treinamento já é suficiente para reduzir de maneira significativa o condicionamento físico. Isso principalmente em atleta de alto rendimento. A gente sabe, por exemplo, um jogador de futebol que tem uma lesão, alguma coisa, e fica parado 2, 3 semanas, ele não consegue voltar já jogando um jogo inteiro, por exemplo. Às vezes ele volta, entra, joga lá 20 minutos, 30 minutos e vai se readaptando aos poucos. Porque pouco tempo para um atleta de alto rendimento já vai fazer diferença nele, tá? Então, lembre disso, que se o sujeito parar de treinar,
ele vai perder os benefícios que ele conquistou com aquele treinamento. Então, o sujeito quer ter hipertrofia, ok, vai treinar e vai desenvolver a massa muscular. Se ele parar, isso vai começar a regredir. Né? Lembra, por exemplo, quando o sujeito quebra um braço, quebra uma perna, o que acontece com aquela perna que fica engessada ali? Ou seja, fica imobilizada, sem ter contração muscular por um tempo? Atrofia. Por quê? Por que atrofiou? Porque você tirou o estímulo. Se alguém que já quebrou o braço vai lembrar o seguinte, que o braço engessado, quando ele tirou o gesso, estava mais fino do que o outro, mesmo sem estar praticando exercício. Mas por quê? Porque aquele braço ficou um tempo sem estímulo nenhum. Tirou o estímulo, começa a atrofiar. Tá? Aqui a gente tem uma figura que mostra isso. Ó. Os sujeitos foram submetidos ao treinamento, né? Isso foi por 24 meses e a gente vê, ó, que várias coisas subiram. Então, era treinamento de característica aeróbica, o aumento da concentração de enzimas aeróbias aumentou bastante, o potencial oxidativo das fibras aumentou, a concentração de glicogênio no músculo desse sujeito aumentou, a quantidade de capilares no músculo aumentou, o VO2 máximo aumentou, só não houve aumento aqui muito expressivo da seção transversa, porque o tipo de exercício não induz isso. Mas olha só, parou de treinar, né? Aqui no mês 24, parou de treinar. Em 6 meses, ó, voltou tudo para o mesmo nível pré-exercício. Ou seja, em 6 meses, essas adaptações aqui que são mais fisiológicas e metabólicas, elas voltaram praticamente para o zero, tá? Inclusive, né, o aumento de massa muscular que foi observado aqui nesse exercício. Então, a gente tem que ter essa ideia de que o treinamento tem que ser algo constante, tem que ser algo que faça parte da rotina do sujeito. É claro que para um atleta profissional isso faz parte, o atleta não fica sem treinar. Né? Tem atleta que treina véspera de Natal, né? Treina, tem pouco período de folga no ano. Agora, para as pessoas que são desportistas, né, que treinam muito mais visando saúde e longevidade, bem-estar, essas pessoas também têm que ter essa consciência que quem frequenta academia deve perceber que tem muitas vezes que a academia, tem períodos que a academia está muito cheia, tem períodos que a academia está muito vazia, ou seja, tem uma sazonalidade, o sujeito treina mais num período e em outros períodos às vezes nem aparece na academia. Isso não funciona, né? Tem que ser constante, tem que ser regular. Então, só para lembrar, né, o músculo esquelético é uma célula bastante hidratada, tem em torno de 75% de água, 20% de proteína, a maioria são proteínas contráteis, que são actina e miosina, e 5% de outros componentes, como sais, minerais, lipídios e carboidratos. Aqui a gente tem uma figura, depois vocês podem pegar e ler o texto que está aí na figura, né, mostrando aqui o músculo. Aí esse músculo é composto aqui por feixes de fibra. Em cada feixe desse você pode ter fibras de contração lenta, que são as fibras vermelhas, e fibras de contração rápida, que são as fibras brancas, tá? E em cada fibra dessa é composta principalmente aqui por miofibrilas, né, actina e miosina, que são compostas por unidades chamadas de sarcômero. O sarcômero é a unidade aqui de cada fibra, né, de cada miofibrila aqui, que promove o deslocamento, o movimento corporal, porque esse sarcômero ele é capaz de encurtar, se contrair, e é capaz de relaxar. E nesse processo de encurtamento e de relaxamento, a gente tem o movimento corporal. Então, uma característica interessante é que a célula, né, a fibra muscular é a célula muscular. E ela não é uma fibra, uma célula redonda, como a maioria, como a gente vê, por exemplo, né, uma hemácia. Ela é uma fibra, ela é uma célula cilíndrica, tá? Cilíndrica e comprida. Então, ela ocupa aí toda a extensão do músculo e ela tem um formato cilindro e ela tem vários núcleos ao lado dela, tá? E o músculo, a gente tem basicamente dois tipos de fibra, tá? A fibra chamada fibra vermelha, ou fibra tipo 1, também chamada de fibra de contração lenta, e a fibra muscular branca, ou tipo 2, ou de contração rápida, tá? Então aqui a gente tem uma figura, embora esteja em preto e branco, a gente vê essa mais escura aqui, que é a fibra tipo 1, que ela é vermelha. Por que ela tem essa coloração mais vermelha intensa? Porque ela tem um conteúdo de mioglobina maior, tá? E a fibra, a gente tem a fibra 2. A 2, ela tem algumas subdivisões. Eu coloquei as duas aqui mais comuns, que é a 2A e a 2B.
A 2A, ela seria uma fibra mais intermediária, ela tem características de fibra tipo 1 e características de fibra tipo 2, ou seja, ela é uma fibra de contração mais rápida que a tipo 1, e ela é mais lenta que a tipo 2B. E ela tem uma coloração mais intermediária, se vocês observarem aqui, tá? E a fibra tipo 2B, que é mais rápida, né? Aí ela tem essa coloração bem clara aqui, indicando um baixo conteúdo de mioglobina. A gente vai ver mais algumas características dessas fibras aqui. Então, aqui a gente tem uma figura que mostra que as fibras de contração lenta, né? Elas têm um diâmetro menor, olha só. A coloração mais escura, que essa coloração mais escura é devida aqui ao teor de mioglobina, e elas são resistentes à fadiga. Então, são as fibras, por exemplo, que usam muito metabolismo aeróbio. São as fibras que vão te sustentar um exercício de longa duração, como a maratona, né, uma ultramaratona. E embaixo a gente tem as fibras de contração rápida, que tem um diâmetro bem maior, tá? Uma cor mais clara e que se fadigam mais rapidamente. E aqui a gente observa, ó, que tem vários pontinhos aqui, ó, que são vasos sanguíneos. Então a fibra tipo 1, ela é muito mais irrigada, né? E faz sentido isso. O fato dela ser mais irrigada, né, vai de acordo com a característica dela, de ser uma fibra que utiliza mais o metabolismo aeróbio e que é uma fibra resistente à fadiga. A fibra tipo 2, como ela utiliza mais o metabolismo anaeróbio, ela depende menos de oxigênio, então ela tem uma irrigação menor, tá bom? Aqui só para a gente fazer uma analogia, né? Lembra aí do frango? Então, se a gente observar, por exemplo, o peito do frango, que é onde o músculo mais desenvolvido ali do frango, a gente vai ver que é uma carne bem clara, né? Inclusive com pouca gordura corporal, pouca gordura inserida nela e bem clarinha, indicando para a gente que ali tem uma predominância de fibras de contração rápida. Será que faz sentido isso, né? Pensar dessa maneira que no peito do frango a gente vai ter mais fibras tipo rápida? Para que vocês acham que o frango usa esse músculo do peito na vida dele? Qual que é a importância desse músculo? Pensa no seguinte, o frango é uma ave, né? E o músculo do peito, ele é um músculo utilizado para movimentar, no caso, as asas do frango. E se o frango quiser voar, embora ele não seja um bom voador, mas ele dá alguns voos, né? O que ele vai precisar de fazer? Ele vai precisar de bater a asa muito rápido. Né? Quem conhece a musculação lembra de exercício lá, né? Crucifixo, por exemplo, back deck, que são exercícios que você faz em movimento parecido com o que o frango faz quando bate a asa. Se ele não bater a asa muito rápido, ele não consegue alçar voo. Então, ele precisa ali de algum tipo de fibra que contraia muito rápido. Quando a gente olha aqui na esquerda, a gente observa o quê? A coxa do frango bem mais avermelhada, indicando aqui mais essas fibras que são de resistente à fadiga, que são de contração lenta. E o que o frango, para que o frango usa a coxa? Para se movimentar, para andar. E ele anda o dia inteiro, então ele precisa de uma fibra ali que de característica mais aeróbia mesmo. Então tem uma relação direta aqui com o tipo de necessidade que o animal tem, né? Nesse gráfico aqui, ó, o que a gente observa? Aqui ele está mostrando a velocidade máxima de encurtamento das fibras. Ó. Então, essa daqui tem uma velocidade mais baixa, essa aqui uma velocidade intermediária e essa mais alta. Então, se eu vou fazer uma corrida de 100 metros, eu tenho que correr na maior velocidade possível. Por quê? Porque é uma prova extremamente curta. Né? Um bom corredor vai fazer ela em 10 segundos, um pouco menos. Então, assim, é muito rápido ali, não tem economia nenhuma, é 100%, você vai dar o máximo possível, você vai contrair seus músculos ali na maior velocidade possível. Então, se eu tenho muita fibra de contração rápida, eu tenho uma chance maior de executar bem aquele exercício e de ter um bom rendimento. Né? Se você observar um maratonista e um corredor, um velocista, vocês vão ver que o biotipo é bem diferente. Um é magro, longilíneo, caracterizado ali com mais fibras tipo 1, e o outro é mais musculoso, tem uma perna, né, um membro inferior mais desenvolvido, mostrando uma presença maior das fibras tipo 2. Inclusive, as fibras tipo 2, elas respondem melhor à hipertrofia, são fibras que hipertrofiam mais. Por isso que muitas vezes uma pessoa começa a treinar e ganha massa muscular mais rápido do que outra. Isso pode estar relacionado à característica, o tipo de fibra que ela tem.
Às vezes tem pessoas que vai treinar determinado músculo e vai ter uma dificuldade enorme para ganhar massa muscular. Pode estar relacionado a uma composição de fibra muscular. Se eu tenho muita fibra muscular na minha coxa, eu vou treinar às vezes pouco perna e vou ter perna forte, né, musculosa. E às vezes, se eu tenho pouca fibra tipo 2 na minha coxa, por exemplo, eu vou treinar e nunca vou ter uma coxa muito desenvolvida, por característica de fibra. Por isso que eu falei lá naquela outra aula, a gente tem que, né, pensar que cada um de nós é uma pessoa e tem características diferentes. Eu não posso ficar querendo ter o que o outro tem. Porque às vezes o que o outro tem não é possível para mim. E aí gera frustração desnecessária, né? Se meus membros inferiores têm muita fibra tipo 2B, eu vou ter uma facilidade bem grande para conseguir um bom resultado de hipertrofia. Né? Por isso que às vezes as pessoas ficam frustradas, porque às vezes a característica genética dela não permite que ela tenha um certo desenvolvimento muscular, por exemplo, e a pessoa fica iludida com aquilo e sofre a vida inteira. Por isso que eu falo, a gente tem que se aceitar como a gente é e buscar o melhor. É lógico que assim, uma pessoa que é magra, por exemplo, né, e que quer ganhar um pouco de massa muscular, se ela fizer boa dieta e bom treinamento, ela vai melhorar. Só que ela não vai melhorar tanto quanto uma pessoa que tem lá uma composição de fibra que favorece. Mas todo mundo consegue melhorar. Tem uma frase até do professor Dilmar que ele fala assim: quem nasceu para ser lagartixa, né, nunca vai ser jacaré. Então, assim, se você nasceu para ser lagartixa, você não vai ser aquele jacarezão. Mas se você se esforçar, você consegue virar pelo menos um calango, né? Alguma coisa assim intermediária, um lagarto. Então, assim, todo mundo consegue melhorar e avançar. O que eu acho que é importante aqui? É importante o seguinte: se você pegar, por exemplo, um maratonista, né? Pega lá um keniano daqueles lá que você olha para ele, né? O sujeito é bem magro, bem longilíneo. Se você pegar esse sujeito e colocar para ser um atleta, um velocista, né? Um corredor de 100 metros, ele vai conseguir ir bem? Com certeza não o suficiente para ser destaque no esporte. E se você pegar um Usain Bolt, que é um corredor de 100 metros, 200 metros, provas muito rápidas, e colocar ele para treinar, para ser um maratonista, é lógico que ele vai conseguir cumprir a prova e tudo, mas ele não vai ser o destaque. Por quê? Porque ele tem características ali genéticas que não favorecem aquele tipo de exercício. Então, assim, a gente tem muitas modalidades esportivas e a pessoa tem que se encaixar melhor naquilo que ela tem condição de desenvolver bem. Não adianta o sujeito ficar dando murro em ponta de faca, né? Às vezes ele quer uma coisa que não é para ele. E isso é importante. Então, olha só, nessa tabela a gente tem os 3 tipos de fibra e algumas características aqui dela. Então, por exemplo, a força da área de seção transversa. Nessa daqui vai ser mais baixa, nessa elevada aqui também é elevada, só que aqui mais elevada do que aqui. Estoque de gordura no músculo. O músculo tem gordura, né? Porque o músculo usa gordura como fonte de energia também. É uma quantidade pequena comparado ao tecido adiposo, mas tem. Olha só, a tipo 1, esse estoque é elevado considerando que assim, é pequeno perto do tecido adiposo. E aqui baixo e baixo. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Por quê? Porque esse tipo de fibra, tipo 1, usa mais o metabolismo aeróbio. E onde que a gordura, em qual metabolismo que a gordura é utilizada para a produção de energia? Exclusivamente no metabolismo aeróbio. Né? Então, quem tem muita mitocôndria, quem tem uma irrigação maior, é esse tipo de fibra. Então, ela tem uma capacidade de usar a gordura melhor do que essa daqui, que essa daqui usa mais o metabolismo anaeróbio. E não é possível produzir energia a partir de gordura no metabolismo anaeróbio, só a partir de carboidrato, tá? E fosfocreatina. Tempo de relaxamento, lento, rápido e rápido. Velocidade de contração, baixa, elevada, elevada. Resistência, né, à fadiga, tá? Alta, aqui média, porque ela é intermediária, e aqui baixa. Então, essa daqui, por exemplo, o sujeito vai correr 100 metros. Ele consegue correr 100 metros, se ele correr em 10 segundos, ele faz uma média de 36 km por hora. Mas se você pegar esse sujeito e falar assim, não, agora em vez de correr 100 metros, nessa velocidade média de 36 km por hora, você vai correr 500 metros. Ele não consegue. Tá? Por quê? Porque ela começa a entrar em fadiga. Ele não consegue manter essa velocidade altíssima no longo prazo. Então, ele consegue correr 100 metros a 36 km por hora,
Se ele correr 200, já vai cair um pouco a velocidade média. Se ele correr 400, já vai cair mais. Se ele correr 800, já vai cair mais. A velocidade média, se você aumenta a distância, ela vai sempre diminuindo, porque não é possível a gente manter uma intensidade altíssima no longo prazo, porque esse tipo de fibra aqui que é necessário, ele vai fadigando bem rápido. A densidade capilar, né, ou seja, vasos sanguíneos, aqui é alta, aqui é média, aqui é baixa, tá? Inclusive, isso também tem relação com a própria coloração lá. Conteúdo de hemoglobina, alto, médio e baixo. A quantidade de glicogênio, isso aqui é discutível, tá? Por exemplo, esse autor que fala que não tem diferença, mas eu vou mostrar um outro autor que ele já entende que nas fibras tipo 2 é maior e faz sentido. Por quê? Porque a fibra tipo 2, como ela usa mais o metabolismo anaeróbio, ela é mais dependente de carboidrato, tá? No metabolismo anaeróbio, a gente vai pegar o carboidrato, quebrar lá o glicogênio, a glicose que é liberada, ela entra na via glicolítica, forma piruvato, e o piruvato é convertido em lactato, e aí acaba a via. A produção de energia é pequena, mas é muito rápida. Então, as fibras tipo 2, elas precisam muito do glicogênio, tá? Atividade enzimática glicogenolítica, ou seja, capacidade de quebrar glicogênio. Aqui é baixa, até porque no metabolismo aeróbio, quando a gente pega a glicose e transforma ela em energia, ela passa pela via glicolítica, depois entra na mitocôndria, passa pelo ciclo de Krebs e depois a gente tem a formação maior de ATP lá na cadeia transportadora de elétrons. E o rendimento energético é muito mais alto. É cerca de 18 vezes mais alto aqui, ó, do que aqui. Então, ela não precisa de quebrar o glicogênio dela muito rápido, ela tem que quebrar devagar mesmo, até porque ela está sendo utilizada em exercícios de mais longa duração, e o glicogênio tem que ir sendo gasto devagar. Aqui não, o exercício vai durar pouco tempo, então eu tenho que quebrar glicogênio rápido, então eu preciso de ter capacidade de quebrar glicogênio rápido, tá? E aqui atividade enzimática mitocondrial, aí é o contrário, por quê? Quem usa mais metabolismo aeróbio? Tipo 1, então aqui vai ser alto. Quem usa menos metabolismo aeróbio? As tipo 2. Então, aqui média, porque essa intermediária e aqui baixa. E atividade de ATPase, miofibrilar, lembra que para a contração muscular ocorrer, o ATP tem que ser hidrolisado, existe lá uma ATPase na cabeça da miosina. Ela quebra o ATP, a energia liberada, em parte é usada para a contração muscular. Então, quem precisa contrair rápido, precisa de ter isso também elevado. Por quê? Porque vai ter que quebrar a ATP numa velocidade muito maior para sustentar o processo rápido de contração muscular. Aqui é uma outra tabela que também mostra os 3 tipos de fibras, né? E aí eu quero ver já se vocês estão começando a entender essas características, tá? Então, olha só. O que o autor fez? Ele atribuiu o valor 1 para todas as características aqui, né, que são, a maior parte são enzimas, para a fibra tipo 1. E no caso da fibra tipo 2A e tipo 2B, ele colocou valores, se, por exemplo, no caso aqui do primeiro item, que é capilarização, se aqui é 1, quem que tem mais capilarização? A tipo 1 ou a tipo 2? Nós vimos lá atrás que é a tipo 1. Então, os valores aqui tem que ser menor. Por quê? Porque esses dois tipos de fibra têm menos vascularização, menor rede de capilares do que a tipo 1, tá? Então, seguindo esse raciocínio, vamos seguir aqui. No caso da mitocôndrias, vocês acham que as tipo 2 vai ser maior do que 1 ou menor do que 1? Menor, exatamente, porque usam menos metabolismo aeróbio, então esses valores têm que ser menor. E nesse caso, a tipo 2 maior do que a tipo 2A maior do que a tipo 2B, porque essa daqui tem características oxidativas também, ela é intermediária, né? Mioglobina, maior do que 1 ou menor do que 1? Então vamos lá, menor de novo, mesmo raciocínio. Mioglobina, reserva de oxigênio dentro da célula. Quem precisa de mais oxigênio? Quem usa mais metabolismo aeróbio. Quem usa mais metabolismo aeróbio? Fibra tipo 1, fibra oxidativa, fibra resistente à fadiga. GP aqui é glicogênio fosforilase, ou seja, a principal enzima, o glicogênio é degradado sob a ação de 2 enzimas, mas a principal, que é responsável aí por, sei lá, mais ou menos 90% do processo, é a glicogênio fosforilase.
Então, quem precisa de ter maior concentração dessa enzima aqui, né? Aí, esses valores aqui para tipo 2 vai ser maior ou menor do que 1? Maior. Então, tá certo, ó. Então, ela é maior. Por quê? Porque esses dois tipos de fibra precisam de quebrar glicogênio a uma velocidade maior, porque elas vão fazer a contração muscular usando predominantemente o metabolismo anaeróbio, e no metabolismo anaeróbio a produção de energia é muito rápida e ocorre principalmente às custas do glicogênio, então eu preciso quebrar glicogênio rápido. PFK, que é a fosfofrutaquinase 1, que é a enzima que regula a velocidade da via glicolítica. Quem precisa ter a via glicolítica mais rápida? As tipo 1 ou as tipo 2? Ou seja, aqui vai ser maior ou menor do que 1? Maior, exatamente. Então, assim, essas fibras aqui, elas precisam quebrar o glicogênio mais rápido, mas precisam de usar a glicose também mais rápido. Não adianta quebrar o glicogênio mais rápido e ficar com a glicose parada. Ela precisa de entrar e passar pela via glicolítica mais rápido. Por isso que elas têm uma atividade aqui de fosforoquinase maior. Citrato sintase e superóxido dismutase são duas enzimas do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs está dentro da mitocôndria, faz parte do metabolismo aeróbio. Aqui vai ser menor ou maior do que 1? Menor, né? Então, menor, metabolismo aeróbio, maior nas tipo 1. Concentração de glicogênio. A gente tinha visto no slide anterior, aqueles autores já colocando sem diferença, tá? Esse aqui, ele entende que aqui é maior. Eu concordo mais com esse, tá? Por quê? Porque as fibras tipo 2 são mais dependentes do glicogênio, tá? Inclusive, elas conseguem, né, ter um aporte maior de glicogênio. Gordura intracelular. Quem que vai ter mais? A tipo 1 ou a tipo 2? Aqui vai ser maior ou menor? Nós já vimos lá, né? Menor. Então, assim, como elas usam menos o metabolismo aeróbio, não faz sentido elas terem muita gordura lá, né? PCR é fosfocreatina. Fosfocreatina, nós vamos estudar lá na parte de suplementação a creatina como suplemento. Então, a fosfocreatina é utilizada para ressíntese do ATP a partir do ADP, tá? Então, faz parte do metabolismo anaeróbio. Então, quem que vai ter uma concentração maior? As fibras tipo 2, tá? Então, aqui você tem mais PCR, por quê? Porque elas usam mais esse metabolismo. E a miosina TPase, aí também a gente vai ter uma concentração maior nas fibras tipo 2, porque elas precisam de... Vamos seguir aqui, ó. Aqui a gente tem uma tabela que mostra a distribuição de fibras em alguns esportes, né? Num estudo realizado. Então, eu destaquei aqui os sprinters, que seriam corredores, por exemplo, de provas curtas, né? Aqui tem um corredor que foi bastante famoso, né? Que é o Asafa Powell, corredor jamaicano, corria 100 metros, 200 metros, revezamentos. E aqui um maratonista brasileiro, o Marício de Souza. Você vê que o perfil, né, o biotipo deles é bem diferente. Aqui você vê um sujeito mais musculoso, né, mais desenvolvido, mostrando aqui uma predominância de fibras tipo 2, e aqui um sujeito mais longilíneo, mais magro, né, que é um sujeito que precisa de ter fibras de resistência, porque a prova dele, a prova principal do Marício, é a maratona, né? Então, aqui, ó, o percentual de fibras de contração lenta nos sprinters é baixa, né? E nos maratonistas, aqui nos corredores de elite, né, de longa distância aqui, é elevada. Então, faz todo sentido isso. Como eu disse, se você pegar esse sujeito e quiser que ele seja um corredor de 100 metros rasos, ele vai correr 100 metros rasos, mas dificilmente ele vai ser um campeão, porque por causa das características, ele não tem uma composição de fibra capaz de gerar muita velocidade. Que para gerar muita velocidade, para cumprir aquele percurso num tempo muito pequeno, você precisa contrair as fibras muito rápido. E por outro lado, esse sujeito aqui, se ele tem muita fibra que se fadigam mais rápido, que são as fibras tipo 2, ele vai ter dificuldade para cumprir uma prova muito longa. Ele vai conseguir cumprir, mas provavelmente ele não vai conseguir tempo suficiente, né, para conseguir bons resultados. Então, cada sujeito tem características que vão fazer ele ir bem num esporte e não ir tão bem no outro esporte, tá? Vamos ver agora algumas adaptações que ocorrem com o treinamento. Então, por exemplo, a gente tem inicialmente, né, o sujeito é sedentário, começou a treinar hoje. As primeiras adaptações que ocorrem são chamadas de adaptações neurais, tá?
Por quê? Porque o seu cérebro, o cérebro é que comanda o tecido muscular, né? A partir da estimulação nervosa é que a gente tem o processo de contração. E se você começou a treinar hoje, seu cérebro ele tem que entender o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, a gente observa um ganho de força muscular nos primeiros treinamentos, primeiras 2 semanas principalmente, sem nenhuma mudança na composição corporal, sem aumento de massa muscular, nem nada. O que está relacionado a esse ganho de força muscular inicial? Está relacionado às adaptações neurais, né? Imagina o seguinte, eu fui lá treinar hoje, né? E aí eu fui treinar hoje e o sujeito escreveu lá para mim, por exemplo, vou pensar aqui na musculação, acho que a maioria conhece. O sujeito prescreveu lá um exercício para bíceps, por exemplo, e aí eu vou fazer o exercício com 5 quilos. E aí ele colocou lá para fazer 10 repetições. E eu fiz e pediu para eu fazer 3 séries. 3 séries de 10 repetições, uma coisa bem clássica, né? Aí eu fiz a primeira, foi tranquilo, fiz a segunda já com dificuldade. Vamos imaginar que a terceira eu nem consegui terminar. Não consegui fazer as 10 repetições finais. Eu não tive força suficiente para fazer mais contrações. Aí daqui 2 semanas, por exemplo, eu estou fazendo as 3 séries de 10 com uma certa tranquilidade. Então aumentou minha força. Eu sei que aumentou minha força, porque antes eu não conseguia fazer e agora eu estou conseguindo fazer. Essa força inicial está relacionada a essa adaptação neural. Quais são elas? Primeiro, há um aumento no recrutamento de unidades motoras. Então, por exemplo, no primeiro dia que eu fui fazer lá, meu cérebro conseguiu, vou usar uma abordagem hipotética, meu cérebro conseguiu estimular 20 unidades motoras. E 20 unidades motoras vão gerar uma certa força. Depois, né, à medida que eu fui repetindo o treinamento, ele foi aumentando o recrutamento de unidade. Então, no outro treino, em vez de recrutar só 20, agora ele já entendeu o exercício, ele recrutou 15. Depois de 2 semanas, por exemplo, ele está recrutando 40. Esses números não levam ele em consideração, é só para vocês entenderem. Se agora eu estou conseguindo recrutar mais unidades motoras para fazer, mais unidades motoras produz mais força, então eu vou ter mais facilidade para fazer o exercício. Então o próprio cérebro está promovendo aí esse aumento de força. Além disso, tem um aumento, uma melhora aqui no disparo, né, das unidades motoras, na taxa de disparo. Então ele vai disparar isso de maneira mais rápida e de maneira mais sincronizada, tá? Então, antes, por exemplo, ele recrutava 20 unidades motoras, mas elas eram estimuladas em momentos um pouquinho diferentes. São coisas de milissegundos. Isso dificulta um pouco a geração de força. Se ele conseguir disparar as 20, todas elas ao mesmo tempo, a força vai ser maior. Pensa, por exemplo, 5 pessoas vão empurrar um carro. Se cada hora um fizer força, o carro vai ter dificuldade para sair do lugar. Mas se todos aplicar a força no mesmo exato momento, a gente vai gerar mais força e a gente vai empurrar o carro com mais facilidade. Então a gente está tendo esse tipo de adaptação aqui. Algumas adaptações cardiorrespiratórias também ocorrem, né? Então, por exemplo, uma delas que ocorre, e aí principalmente quando se faz treinamento aeróbio, tá? É o aumento do VO2 máximo. O que é esse VO2 máximo? É a maior taxa, né, de consumo de oxigênio que pode ser alcançado durante um exercício. Então, por exemplo, quando a gente começa a fazer uma corrida, por exemplo, você começa a aumentar a frequência respiratória, tenta captar oxigênio, né? Aí esse oxigênio tem que ser transferido para o seu sangue, e o sangue tem que levar lá para o músculo, e o músculo tem que receber esse oxigênio para utilizar na produção de energia, no metabolismo aeróbico. No início do exercício, você pode ter certeza que a sua capacidade de entregar oxigênio para o músculo e de utilizar vai ser mais baixa. Imagina você resolveu começar a praticar corrida. Aí foi lá para a UFLA, lá para a pista norte lá, e resolveu começar a correr. Aquela pista tem mais ou menos 1 quilômetro de extensão, né? E aí você começou a correr. Deu uma alongadinha lá e começou a correr. Se você é sedentário, é certeza que você não vai correr a pista toda, pensando lá do início da UFLA até lá no final, depois do pavilhão 2. Você não vai conseguir correr. Por que você não conseguiu correr aquele percurso todo? Porque você não tinha capacidade para fazer aquilo. Você não conseguia entregar oxigênio para o seu músculo, tá?
você não conseguia contrair na velocidade necessária, você não conseguia mobilizar as suas reservas energéticas de maneira eficiente. Mas uma coisa muito importante na corrida é a capacidade de você utilizar, você captar e entregar oxigênio para o seu músculo. Se você correu lá metade, andou um pouco, aí no outro dia você foi de novo, correu mais um pouco, andou um pouco, você vai perceber que depois de um tempo, né, repetindo o treinamento, você vai conseguir correr o percurso todo e cada vez vai ficar mais fácil. E uma das coisas, uma das adaptações que ocorreu para que você que não conseguia correr 1 quilômetro e agora consegue correr 2, 3, 4, 5 sem parar e até com certo conforto, é que você consegue captar mais oxigênio. Então, essa captação de oxigênio ficou mais eficiente, né? E você consegue entregar oxigênio de maneira mais eficiente para o seu músculo e usar o metabolismo aeróbio de maneira mais eficiente, tá? Então, por exemplo, corredores de maratona têm o VO2 altíssimo, tá? Ainda em adaptações cardiorrespiratórias, uma coisa que vai acontecer é, por exemplo, uma redução da frequência respiratória, né? O número de vezes que você faz o movimento respiratório por minuto. Isso no repouso e também no exercício submáximo. Por que que vai diminuir a frequência respiratória? Porque aumentou a eficiência de captação e de transferência de oxigênio para o seu sangue. O que significa isso na prática? Se antes eu respirava 17 vezes por minuto, por exemplo, no repouso, agora eu estou respirando 13, o meu corpo ele consegue fazer o mesmo trabalho que ele fazia antes, respirando um número menor de vezes. Por que aconteceu? Porque agora ele está mais eficiente. Ele consegue captar mais oxigênio, transferir mais oxigênio para o sangue e entregar para as células de maneira mais eficiente. Tá? Da mesma maneira, a gente tem uma melhora na frequência respiratória, que também diminui no repouso e no exercício submáximo. Então, por exemplo, pessoas sedentárias têm, no repouso, tá, tem um batimento por minuto, o número de batimentos por minuto, em torno de 60 a 80. É lógico que às vezes até mais, tá? Atletas de endurance, atletas de resistência altamente treinados, pode chegar a valores, 28, 30, muito baixo. Imagina o seguinte, o coração do sujeito bate 28 vezes só por minuto. Vocês podem aí, através do pulso, por exemplo, medir a frequência cardíaca de vocês. É provável, para quem é sedentário, que dê nessa faixa aqui, tá? Na verdade, sim, sedentário ter na faixa de 60 é mais difícil, a maioria fica muito mais próximo de 80, tá? Eu, quando eu estou mais treinado aerobiamente, eu fico próximo aqui, 57, 60, né? Mas meu treinamento aeróbico, o volume é muito mais baixo, nem se compara com um atleta de resistência. Então, por que agora o coração está batendo menos vezes? Porque ficou mais eficiente. Eu vou mostrar adaptações que ocorrem mais à frente ali que ajudam a explicar isso daqui. Então, cada vez que ele contrai, por exemplo, ele consegue ejetar mais sangue. Então, ele precisa de bater menos vezes, tá? Aqui nesses gráficos aqui embaixo, a gente observa, aqui no exercício máximo, a gente vê que durante o exercício, tanto antes do treinamento quanto após o período de treinamento, não mudou nada. Mas, quando encerra o exercício, o sujeito que já está bem treinado, ele retorna para os níveis basais de batimento cardíaco muito mais rápido. E aqui a gente vê no exercício submáximo. Exercício máximo é o sujeito correr, né, no caso aqui de corrida, na sua velocidade máxima. Submáximo ele vai correr abaixo da velocidade máxima, que é o que ocorre, por exemplo, em exercício de longa duração. Um maratonista ele não vai correr na velocidade máxima dele. Um corredor de 100 metros ele tem que correr na velocidade máxima dele. Por quê? Porque o exercício dele dura muito pouco tempo, o percurso é muito pequeno, então ele tem que dar o máximo. Agora, o maratonista não. Se você for correr uma maratona e sair a 1.000 por hora, você não vai completar sua maratona com certeza, tá? Então, no exercício submáximo, aí a gente já vê, que já depois de estar treinado, né, a frequência cardíaca é menor do que antes do sujeito estar treinado, mostrando o quê? Que aumentou a eficiência cardíaca do sujeito. Na prática, significa que o coração dele precisa bater menos vezes para cumprir o mesmo trabalho que cumpria antes. Né? Aqui tem um estudo, né, feito até com a população brasileira, mostrando aqui a frequência cardíaca, comparando atletas, né, que eram corredores, com sedentários, na faixa etária de 20 a 35 anos. Então, a gente tinha uma média aqui em torno de 75 batimentos por minuto para os sedentários
e no caso dos atletas aqui em torno de 50 batimentos por minuto, mostrando que essa adaptação de fato ela acontece com o treinamento, principalmente treinamento aeróbico. Tá? Quem pratica só musculação, por exemplo, não faz nada de exercício aeróbico, vai melhorar, mas muito pouco, porque o tipo de exercício. Tá? Ainda continuando aqui nas adaptações cardiovasculares, então, né, até ajudando a explicar aquela anterior da frequência cardíaca, né, o que ocorre com o treinamento físico? Aí também, principalmente, o treinamento aeróbico. Há uma melhora, né, um aumento do volume sistólico, ou seja, o volume de sangue que o coração ejeta a cada contração, e do débito cardíaco, que é o volume de sangue que ele ejeta a cada minuto, né? Então, aquilo que eu falei, por que o coração do sujeito precisa bater menos vezes? Porque cada vez que ele contrai, ele consegue já circular um volume maior de sangue. E aí, esses dois gráficos mostram isso, né? Aqui a gente tem o volume de injeção de sangue por batimento, mostrando que após o treinamento esse volume é maior, tá? Isso aqui o sujeito fazendo esteira em diversas velocidades. E aqui também em esteira mostrando o débito cardíaco após o treinamento, ó, o sujeito aqui, principalmente a partir de uma certa velocidade, conseguindo ejetar um volume maior de sangue por contração, mostrando mais eficiência cardíaca no sentido. Ou seja, observe que seu corpo está fazendo o quê? Ele está promovendo mudanças em resposta ao estímulo que é o exercício físico. Com que finalidade? Com a finalidade de melhorar a sua capacidade de executar aquela tarefa, de tornar aquela tarefa menos estressante para ele, mais confortável para ele. Como eu disse, se você é sedentário e começou a correr hoje, o começo vai ser muito difícil, gente. Porque vai ser muita dor muscular, vai ser muita dificuldade. Você vai correr, tentar correr e não vai conseguir direito. Vai conseguir correr muito pouco, vai correr numa velocidade muito baixa, né? Vai pôr a língua para fora mesmo, porque vai ter hiperventilação, porque você está muito mal condicionado. Mas se você insiste no treinamento e vai repetindo, 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 o exercício começa a ficar cada vez mais confortável. Por quê? Porque o seu corpo ele promoveu diversas adaptações que permite agora que você faça aquilo de maneira mais tranquila. Pensa o seguinte, você submeteu o seu corpo ao exercício, você quebrou a homeostase corporal, principalmente a muscular, e ele quer retornar para a homeostase, ele quer retornar uma situação de equilíbrio, né? Uma situação de conforto para ele. Então ele vai se adaptando para que isso aconteça. E isso vai acontecer em algum tempo. E aí, se você está satisfeito, você pode manter aquele ritmo ali de treinamento e tudo mais. Se você ainda quer melhorar mais, você vai ter que fazer o quê? Quebrar, continuar quebrando essa homeostase, colocando sobrecarga. A gente tem adaptações também ó, no fluxo e no volume sanguíneo. Então, a gente tem, por exemplo, um aumento da vascularização dos músculos treinados, né? Independente do tipo de treinamento, mas principalmente no treinamento aeróbico. O que significa isso? Seu músculo vai ter mais vasos e os vasos que já tinham lá, normalmente eles aumentam de calibre. Isso significa que vai chegar mais sangue. Chegando mais sangue no seu músculo, chega mais nutriente, né? Se é um exercício mais intenso, vai chegar mais glicose, que é importante. Vai chegar mais oxigênio. Então, vai oferecer condições melhores para esse músculo executar o exercício. E, além disso, a gente ainda tem uma outra situação que é importante, que se o músculo recebe mais sangue, ele também vai receber mais nutrientes no pós-exercício, o que pode ser um fator importante para melhorar a recuperação muscular. Então, a gente tem o aumento da vascularização, o aumento do calibre dos vasos, aumento dessa efetividade de distribuição e ainda aumento do volume sanguíneo. Uma pessoa normal tem aí entre 4,5 e 5 litros de sangue no corpo. Isso pode chegar aí a 5,5, 5,8, né? Na literatura a gente conta até 6 litros de sangue circulando. O aumento maior que ocorre é de plasma, mas há também um aumento das células vermelhas também. Então, você vai ter mais sangue circulando e o sangue sendo distribuído de maneira melhor, tá? E isso vai ajudar na eficiência para a realização do exercício. Inclusive, pode contribuir para termorregulação, né? Porque se você tem mais sangue, mais plasma, você é capaz de gerar mais suor e aí controlar melhor a temperatura. Na semana que vem a gente vai estudar a parte de hidratação.
Na pressão arterial, os efeitos são pequenos, tá? Quando uma pessoa tem uma pressão elevada e começa a fazer exercício físico como tratamento da hipertensão, geralmente a hipertensão, nesse caso, está associada ao excesso de peso. A perda de peso tem um efeito muito maior na redução da pressão arterial do que o próprio exercício. Mas, mesmo assim, observa-se reduções pequenas aí da pressão sistólica e diastólica, tá? Agora, durante o exercício físico, há um aumento expressivo da pressão sistólica, tá? Eu, por exemplo, eu fiz um teste ergométrico há 5 anos atrás, e é um teste, você vai até a exaustão ali, né? O meu durou pouco mais que 9 minutos. E minha pressão sistólica máxima chegou a 200, né, miligramas de mercúrio. Então, chegou bem alto, mas é normal, tá? Você começou a fazer exercício, sua pressão arterial vai subir. Isso é esperado. Só que é esperado também que quando você encerra o exercício, ela retorne para os níveis basais, né? E quanto mais bem condicionado você está, mais rápido esse retorno vai estar. É lógico que sim, existe um grupo de pessoas que tem a patologia, que é a hipertensão, e que precisa ter algum cuidado. O sujeito hipertenso, ele não pode sair fazendo exercício físico de qualquer maneira. Ele tem que ter uma prescrição mais especializada, né? Inclusive tem um aval, uma avaliação médica também para ter liberação para praticar o exercício físico. Infelizmente, assim, a gente vê às vezes, muito em academia que o pessoal não tem preparação para isso e muitas vezes o próprio indivíduo que é portador da doença não toma os devidos cuidados. Então, o pessoal da educação física tem que ficar atento quando se tem um paciente patológico de fazer a prescrição de acordo com a situação daquela pessoa. Eu conheci um educador físico, ele era especialista na parte de pressão arterial. Então, ele trabalhava com prescrição de treinamento só para pessoas que faziam, que eram hipertensas. Então, é importante isso, tá? E a gente tem adaptações musculares, até porque quem, né, é responsável pelo exercício físico ali é o músculo que vai fazer a contração e permitir o movimento corporal. Qualquer tipo de exercício que você fizer vai aumentar a sua força muscular, tá? Mas é lógico que o treino com peso, por exemplo, vai aumentar mais, né? Então, por exemplo, se eu fizer corrida, vai aumentar a força nos membros inferiores? Vai. Eu vou ter mais força nas pernas. Mas se eu for para academia, fazer leg press, fazer agachamento, fazer cadeira extensora, aí eu vou ter um acréscimo maior de força, né? Inclusive um aumento maior do volume muscular. Então, o tipo de exercício, ele vai induzir um aumento maior ou menor, mas qualquer tipo de exercício vai melhorar a força muscular e tende a melhorar o volume muscular, tá? E o aumento da resistência muscular. Aí, por exemplo, quem pratica corrida tem bastante resistência muscular nos membros inferiores. Mas, por exemplo, não tem tanto em membro superior. Por quê? Porque os braços são pouco utilizados, né? A participação dele no exercício é uma participação muito mais leve, né? Que exige um esforço muito pequeno. Bom, mas a gente vai ter isso. Aqui a gente tem uma figura que mostra, né, a fibra antes da hipertrofia e depois da hipertrofia. E aí aquele detalhe que eu falei, as fibras do tipo 2, elas têm uma capacidade de aumento de seção transversa maior. Aliás, a hipertrofia ela é caracterizada por isso, por um aumento da seção transversa. Lembra que eu falei lá atrás que a fibra muscular ela tem um formato cilíndrico. Então, imagina um canudo, né? Então, ela é como se fosse um canudo. O que vai aumentar? Vai aumentar a largura desse canudo. Ele vai ficar ali com a abertura mais larga, né? Com a boquinha dele ali mais larga. Não vai aumentar de tamanho, né? O comprimento dele não vai aumentar, só a seção transversa. E aqui a gente vê um aumento, né, desse volume aqui, tá bom? Então, o que ocorre principalmente no processo de hipertrofia é isso. E aí, principalmente, fibra tipo 2. Uma coisa que é importante também é que essas fibras, né, tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, elas são estimuladas e esse estímulo depende da intensidade do esforço. Então, as fibras tipo 1 vão ser estimuladas mais inicialmente, né, em esforços menores, menos intensos. As fibras tipo 2A e B, elas dependem de esforços mais intensos. Principalmente, se você quer estimular a fibra mais rápida, você tem que trabalhar com um esforço maior. Qual que é a importância disso aqui, né?
Nós não prescrevemos exercício, mas assim, pode ser que se você for trabalhar com nutrição esportiva, apareça lá no seu consultório muitas pessoas que estão em academias e que querem ganhar massa muscular, que é uma coisa corriqueira hoje, né? E aí é importante você entender o seguinte, que o processo de hipertrofia, ele não depende só da dieta. Ele vai depender, na verdade, ele nasce no exercício físico. Não existe hipertrofia só com dieta. Se eu aumentar, eu posso comer 5 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Sem fazer exercício, eu não vou aumentar minha massa muscular. O músculo só vai aumentar se ele tiver motivo, se ele tiver estímulo, né? E não é qualquer estímulo. Então, o sujeito vai para a academia. Se ele treinar mal, com pouca intensidade, dificilmente ele vai estimular o tipo de fibra que responde melhor à hipertrofia. E às vezes o resultado dele é ruim. Aí se você coloca a dieta, dá uma dieta hipercalórica, tudo certinho, só que ele treina muito mal e começa a ganhar gordura em vez de ganhar massa muscular. Então, às vezes você tem que pelo menos, né, orientar que ele tem que treinar bem, para ele conversar com o instrutor, com o personal, se ele tiver, para, né, colocar o treinamento com a carga adequada. Né? Se não tiver uma carga adequada, não vai ter hipertrofia. A partir de 60% da carga máxima já está na zona conhecida como zona de hipertrofia. Se ele estiver treinando abaixo disso, aí o estímulo é muito pequeno. E eu vi uma palestra de um pesquisador em São Paulo, ano passado, e ele falou assim, que nas academias, eles fizeram um trabalho, né, e viram que assim, a maioria treina abaixo de 50% da carga máxima, ou seja, não estão dando estímulo suficiente, e às vezes o sujeito não sabe por que ele está ganhando, não está ganhando massa muscular. Às vezes ele não está ganhando simplesmente porque ele está treinando da maneira correta, tá? Mas não somos nós que vamos fazer prescrição. Né? O nutricionista não pode fazer isso, mas você pode orientar. O sujeito, você passou a dieta, o sujeito não teve um resultado bom, você pode falar, ó, dá uma olhada no seu treino, conversa com o seu professor lá, tenta melhorar esse treino para a gente ver se melhorando o treino a gente começa a ter uma resposta positiva, porque pode ser. Tem muita gente que treina mal, tá? E a gente tem diversas adaptações metabólicas. Então, ao mesmo tempo, olha só, é um turbilhão de acontecimentos que está ocorrendo dentro do nosso corpo, buscando essa adaptação para que o exercício fique mais eficaz e fique mais confortável. E aí a gente tem as adaptações enzimáticas. Tanto o treinamento aeróbio quanto o anaeróbio vão promover alterações específicas nas concentrações de enzimas relacionadas aí com o metabolismo energético. Então, por exemplo, no treinamento aeróbio, principalmente, a gente tem aumento no número e no tamanho das mitocôndrias. Por quê? Porque eu estou estimulando, utilizando o meu metabolismo aeróbio de maneira mais acelerada, então eu tenho que melhorar esse maquinário responsável por essa situação, tá? Aqui a gente tem uma tabela, e essa tabela, ela faz uma comparação para a gente aqui, de enzimas, né, do sistema oxidativo, que é o aeróbio, ATP-CP, que é anaeróbio, e glicolítico também, que é anaeróbio. Aqui pegando pessoas não treinadas, aqueles que fizeram treino anaeróbio, né, como por exemplo musculação, e os que fizeram treino aeróbio, tá? E o que a gente observa? Ó? Vamos pegar aqui sistema oxidativo. Então, succinato, desdrogenase, malato, desdrogenase, ciclo de Krebs. O que acontece com o treinamento anaeróbio? Ó, praticamente não mudou. Por quê? Porque a célula, né, aquela célula lá usa um pouco. Olha no treinamento aeróbio. Vamos imaginar que esse aqui fez musculação e esse aqui está praticando corrida. Ó, aumentou bastante, tá? Carnitina palmitoil transferase. Vocês lembram dessa enzima? Essa enzima ela é muito importante. Ela é a enzima que regula a velocidade de entrada da gordura, né, do ácido graxo, na mitocôndria. Lembra que o ácido graxo ele fica armazenado no citosol, né? E aí ele pode ser mobilizado para ser utilizado para produção de energia, ou então ele é captado, né? Você mobiliza lá do seu tecido adiposo, ele vai circular na corrente sanguínea, o músculo capta da corrente sanguínea, só que para usar a gordura para produzir energia, eu preciso colocar esse ácido graxo dentro da mitocôndria. Se eu não fizer isso, não vai acontecer nada, né? E aí existem algumas moléculas, algumas enzimas que participam desse processo,
Mas uma muito importante é essa, a carnitina palmitoiltransferase A1, que tem A1 e A2. A1 é que está lá na membrana externa da mitocôndria e que faz a ligação do ácido graxo com a carnitina, que vai transportar para dentro ali, tá? E aí, olha só, o treinamento aeróbico melhora. O que está querendo dizer com isso aqui? Que a capacidade de você colocar, transportar a gordura para dentro da mitocôndria aumentou. E isso possivelmente vai se refletir em aumento, né, da capacidade de oxidar a gordura. O treinamento aeróbio, ele melhora a capacidade do nosso corpo de usar gordura como fonte de energia, né? Por isso que ele pode ajudar no emagrecimento também, além do gasto energético que ele promove. O que a gente observa? Aumento para quem treina anaeróbio. E aqui até diminuiu um pouco, tá? No sistema glicolítico, ó, a fosforilase é a mesma glicogênio fosforilase. Então, a enzima que quebra o glicogênio e a fosfodiesterase 1, enzima que regula a velocidade da via glicolítica. E lactato exogenase, que é a que faz a última reação dessa via, né, do sistema glicolítico, que é a conversão de piruvato em lactato. O que a gente esperaria? Quem faz treinamento anaeróbio que tem um aumento nelas, e aqui está mostrando isso. Aqui a gente pode ter até uma diminuição, tá? Então a gente percebe que o tipo de treinamento, né, ele induz, os dois vão induzir respostas, né? Mas o tipo de treinamento, se eu sou um corredor, a maior parte do meu treinamento vai ser o quê? Corrida. Se eu sou um ciclista, a maior parte do meu treinamento vai ser o quê? Pedalar, tá? Então, assim, o tipo de treinamento, ele vai induzir respostas mais específicas, tá bom? Resumindo aqui essas adaptações, né? Então, as adaptações fisiológicas e metabólicas decorrentes aí do treinamento físico, não importa se é aeróbio ou se é anaeróbio, elas são essenciais para que o músculo consiga sustentar de maneira eficaz o exercício físico. Então, o seu corpo, ele está fazendo o quê? A partir do momento que você gerou um estresse metabólico, fazendo um exercício físico, você tirou a homeostase dele, ele quer retornar com a situação de equilíbrio. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer mudanças que envolvem todas essas adaptações que nós vimos, com o intuito de tornar aquela situação uma situação menos estressante, mais confortável. E na prática a gente sente exatamente isso. Como eu disse, você começa a correr, teve uma época que eu treinei para participar de uma corrida. E assim, eu treinei 3 meses. No começo era muito difícil, era uma corrida de 5 quilômetros. Mas no final dos 3 meses, eu corria os 5 quilômetros tranquilo. Inclusive na corrida eu consegui baixar, que era uma situação muito mais difícil, porque tinha que subir morro, né? Eu estava treinando em academia. Eu consegui fazer num tempo menor do que eu fazia na academia. Então, assim, você percebe que começa a ficar tranquilo, começa a ficar mais fácil. Se está ficando mais fácil, é porque alguma coisa aconteceu dentro do seu corpo. Então, eu queria que vocês tivessem essa visão. Além disso, né, a gente tem que pensar no exercício físico não só como um instrumento que vai melhorar a sua capacidade física no sentido de ter um desempenho físico melhor, por exemplo, correr mais, né, e disputar uma competição. O exercício físico, ele traz uma série de benefícios. Eu coloquei alguns, tem mais, tá? Então, por exemplo, ele ajuda no controle do peso, pelo gasto energético, pela melhora da oxidação de gordura, pelo aumento da massa magra, né? Isso tudo é possível. Inclusive, quem faz trabalho de emagrecimento só com dieta, normalmente perde massa magra. E dependendo se for uma restrição energética mais acentuada, a perda de massa magra ela é mais acentuada também, né? Quem faz trabalho de emagrecimento fazendo exercício físico tem uma possibilidade de preservar a massa magra muito maior. Né? Às vezes até é possível ganhar um pouco de massa magra durante esse período, embora não seja o foco naquele momento, mas é possível. Ajuda no controle da pressão arterial, e aí, consequentemente, né, você controla mais a sua pressão arterial. Você controlando o peso já vai te ajudar a controlar a pressão. Você controlar a pressão, você está diminuindo o risco de ter um evento cardiovascular, de ter um AVC. Né? Tem pessoas que têm acidente vascular cerebral simplesmente por causa de aumento de pressão arterial. Ajuda a controlar a glicose, então melhora a sensibilidade à insulina, aumenta a capacidade do músculo captar glicose,
aumenta a expressão de GLUT4 nas membranas musculares, tá? Isso é uma coisa importante também. Ajuda a reduzir o risco aí de diversas doenças crônicas não transmissíveis, tá? Melhora a autoestima, geralmente o sujeito se sente mais vigorado, e a própria melhora na aparência muitas vezes tem impacto nisso, né? Estimula o convívio social, tá? Hoje, por exemplo, ficou muito comum, né, essa questão da corrida de rua. Nos últimos 10 anos aí aumentou muito o aparecimento aí de grupos de corrida e a participação de pessoas em corridas de rua. Né? A São Silvestre ela vem batendo recorde atrás de recorde. Então, assim, às vezes você tem corrida com 20, 30 mil pessoas participando. Quando você entra num grupo de corrida, às vezes a pessoa está ali numa situação até de depressão e tudo mais, aí começa lá a participar, além do benefício do exercício físico em si, né, de promover tantas alterações aí no corpo do sujeito, você tem ali, você constrói uma amizade nova ali, você se sente parte de um grupo, né? Nas academias mesmo, você vai lá na academia, você não está lá só treinando, não, né? Eu faço musculação, a gente está treinando, está conversando uma coisa, batendo um papo. É lógico que você não pode bater mais papo, né? Porque tem gente que treina mais a língua do que o corpo quando vai para academia. Tem que ter o equilíbrio. Mas é um ambiente também onde você convive com as pessoas. Conviver com as pessoas, né? Fazer parte ali de um grupo é uma coisa importante para a gente. Nós somos animais sociais, né? O ser humano é um animal de sociedade, não é um animal que foi feito para viver isolado, tá? E agora a gente está vendo essa questão até mais acentuada por causa do isolamento social que foi imposto aí pela pandemia. Ajuda a fortalecer os ossos, né? Isso tem um impacto, inclusive, muito importante para as mulheres, que depois da menopausa começam a ter uma perda óssea mais acentuada, melhora a força muscular, e isso tem impacto, gente, na função, né? Um idoso que tem pouca força muscular, ele cai mais fácil. E aí, se ele cai e tem osso mais fraco, ele quebra o osso mais fácil, e ele tem uma dificuldade muito maior de recuperar. E aí, se ele caiu, quebrou um osso e não consegue andar, a qualidade de vida desse sujeito foi pro beleléu, né? Então, ter força muscular, ter resistência física, gente, é uma coisa que melhora as funções, as atividades que a gente faz no dia a dia. Subir uma escada, carregar uma sacola de supermercado, dirigir um carro, entendeu? Coisas pequenas, até correr de um cachorro se for preciso. Agora, se você não cuida do seu corpo, não pratica exercício, esses benefícios vão sendo perdidos, né? E a ciência já mostra o seguinte, que com o avançar da idade, a gente vai só decaindo fisicamente. Não tem outro caminho. O que você pode fazer, se você faz exercício, você retarda e minimiza o processo. E é muito valioso, né? Você pode ter 70 anos e ter condição física muito melhor do que alguém que tem 30, que alguém que tem 40 anos, que não se cuida. Então, fazer exercício físico é um ato de gratidão, de respeito consigo mesmo, porque você vai estar preservando a sua saúde, melhorando a sua saúde e, consequentemente, tendo os benefícios disso, tá? Além disso, ajuda a melhorar o sono. Então, a pessoa hoje tem muita gente com problema, com dificuldade de dormir. Infelizmente, às vezes as pessoas começam, né, a ficar até, de certa maneira, desesperadas com essa situação, porque é ruim. A insônia é uma coisa que incomoda muito, e às vezes começa a usar medicamento atrás de medicamento. E aí, né, a gente tem vários efeitos colaterais danosos desses medicamentos. Então, vai fazer exercício. De repente, você consegue melhorar o suficiente para não precisar de usar um medicamento. Isso tem um valor enorme, para mim tem um valor enorme, tá? E ainda melhorar a capacidade respiratória da pessoa, né? Agora a gente está em tempo de coronavírus, que é um vírus que ataca muito o sistema respiratório. Então, se você já tem um nível de treinamento, tem um sistema respiratório mais fortalecido, você tem uma resposta muito mais satisfatória. Além disso, por exemplo, não está aí, mas o exercício melhora a imunidade, né? E a relação do exercício com a imunidade é assim: se você não treina, sua imunidade é uma. Se você faz treinamentos, né, mais moderados, sem exagerar, sua imunidade melhora. Agora, se você treina em excesso, aí sua imunidade piora. Então, aquela história também, a gente tem que buscar sempre um ponto de equilíbrio.
treinar em excesso não vai te ajudar, vai ser pior. Mas não treinar também vai ser pior. Então, existe uma quantidade ali de treino que é adequada para você colher o máximo de benefício possível. E eu ainda estimulo uma coisa. Vocês viram aqui que o treinamento de característica anaeróbia, ele induz respostas diferentes do treinamento de característica aeróbia. Se você pensa em qualidade de vida, em bem-estar e longevidade, tente ter uma rotina de treinamento que envolva os dois. Eu pelo menos, preconizo isso mesmo. Então, assim, eu treino musculação? Treino. Mas eu faço treinamento aeróbico também. Seja em esteira, seja em bicicleta, seja pedalando na rua. Eu não abro mão. Eu quero estar bem do ponto de vista muscular, mas eu quero estar bem também do ponto de vista cardiorrespiratório. Por quê? Porque eu sei que os dois tipos de exercício trazem benefícios diferentes. Então, lembra que eu falei, né? Essa aula, embora ela seja simples no aspecto aqui do conteúdo, mas eu quero que vocês tenham essa ideia, né? Revejam a aula, estudem, tá? Mas tem essa ideia de que o seu corpo, se você for lá na academia agora e fizer um treino, vai acontecer alguma coisa no seu músculo depois. O seu músculo vai tentar modificar alguma coisa, buscando sempre uma situação de equilíbrio, né? E aquele princípio da sobrecarga que é muito importante. Se eu quero continuar melhorando, se eu quero continuar ganhando, eu quero ganhar mais massa muscular, eu quero ganhar mais potência, eu quero ganhar mais força, eu vou ter que continuar sempre mudando meu treinamento, principalmente em termos de carga. Por quê? Porque senão eu vou me adaptar e vou ficar num nível só, não melhoro mais, tá? Quando eu falo assim que todo mundo, para mim, deveria fazer exercício físico regularmente, pensando nos benefícios que a gente tem para a saúde, para a longevidade e para a redução do risco de doença, eu penso o seguinte, você tem que encontrar alguma coisa que você goste. Então, assim, não gosto de musculação, detesto crossfit, mas adoro dançar. Vai dançar, vai caminhar, vai correr na rua. Você tem que fazer alguma coisa, porque exercício físico que a gente não gosta, não dá para fazer, a gente não faz direito. Quem não gosta de musculação, esquece musculação, tem outras opções. Né? O que o sujeito tem que encontrar é aquilo que ele se adapta, que ele goste, porque aí vai funcionar. É muito difícil a gente ficar fazendo uma coisa que a gente não gosta, não dá. Eu vou para a academia de musculação numa boa, eu tenho prazer com aquilo ali. Tem gente que detesta. Eu já não gosto muito de correr. Me fala, vamos lá para a UFA correr. Nossa senhora. Né? Eu vou lá, faço minhas corridas lá na esteira e tal, para ter pelo menos um bom condicionamento cardiorrespiratório, mas vamos correr, vamos fazer. Não gosto tanto. Pedalar já gosto um pouco mais. Então, cada um tem que encontrar o seu. Tem gente que gosta de fazer calistenia. Legal pra caramba também. Tem gente que tem uma hipertrofia muito boa com calistenia. Né? Só olhar na internet, aí tem vários vídeos. Então, assim, tem várias possibilidades. O importante é você estar em alguma coisa que você goste, né? O exercício, ele é um vício, né? Quando a gente gosta, ele vira um vício, mas é um vício do bem, né? Quando você não exagera demais, porque às vezes a pessoa começa a perder o sentido e aquilo começa a virar, né, uma coisa complicada para a vida dela. Em vez de ir lá treinar uma hora, ela começa a querer passar 3, 4, 5 horas e esquece o resto da vida. Então tem que ter equilíbrio. Mas é um vício bom que pode te ajudar muito na sua vida em termos de saúde, bem-estar, de longevidade, e a gente precisa também incentivar as pessoas a estar fazendo isso. E para nós que trabalhamos com a dieta, quando você tem uma pessoa que pratica exercício, aí a gente acaba potencializando os resultados da dieta. Isso é certeza também, tá? Então, assim, se qualquer um de vocês ainda é sedentário, pensa seriamente em algum momento, né, estabelecer uma rotina de treinamento. E como eu falei, faz qualquer coisa. Liga a televisão lá no YouTube, bota uma música que você gosta e começa a dançar lá na sala da sua casa. Dança um rock aí 3 minutos para você ver se você não gasta bastante energia, não dá uma agitada no corpo, tá? Então, quero aí agradecer a presença de vocês novamente, tá? Então, um abraço aí e fiquem com Deus.